exija condições para ser otimista. Você deve ter otimismo sempre, todos os dias e horas, a fim de que tudo lhe sirva de força, vitória e levantamento, como nas situações difíceis, na doença, no moral baixo, no trabalho, na luta doméstica. Quanto mais difícil a situação, aí é hora de resistir, ser confiante em si. Tudo passa. Ampare-se no pensamento positivo e a realidade será como confirmou na mente, como sentiu por dentro. Nós somos o canal 48.HF, uma televisão única de Indaiatuba, autorizada a funcionar pelo Ministério das Comunicações do Governo Federal. Somos o canal 48.1, aberto, digital e gratuito. Estamos em todas as mídias sociais, no Facebook, no Instagram, no YouTube, através que pode ser acessados, a nossa programação toda, através do endereço TV Sol 48. Além do mais, nos apresentamos no canal 8, da operadora Claro, operadora a cabo, evidentemente um canal pago que tem assinantes em toda a cidade. E nesta oportunidade, a bancada do Papo Sol recebe um amigo e um indaiatubano de quase um século que veio visitar aqui o estúdio da TV Sol. É um tal de Abel Von A. Tudo bem, Bebé? Tudo bem, obrigado. E aí, Bebé, tudo tranquilo? Tudo tranquilo. Eu falei quase 100 anos, não é ainda 100, mas quase, né? Tá quase. Mas eu tenho um padre, chama Padre Antônio, Padre Francisco, Padre Chico. Padre Chico. Ele jogou uma praga, disse que eu vou durar até 100 anos. Vai no 100, vai passar do 100. Ele queria apostar ainda, quer apostar? 100 anos. Essa história de padre dá sorte ou dá azar? Não, dele dá sorte. Dá sorte? Dá sorte. Padre Chico é gente boa. Padre Chico? Padre Chico é gente boa. Você gosta do Padre Chico? Gosto. É gente fina? Gente fina. É? Meu irmão Iso era mais chegado, mas eu gosto muito dele. O Iso, né? Ele era da família, o Padre Chico É como se fosse da família, né? Gente boa. Eu estou brincando porque ele é meu amigo também e esteve aí no Setai também. Verdade? Ah, claro. Muito gente boa. Ele tá meio ainda. Tá nativo aí, tá fazendo o que pode. Está muito gordo. Tá meio gordinho, mas tá fazendo o que pode. Tá fazendo. Mas a gente é boa, assim, Padre Chico. O Bebé, você ainda, os seus irmãos já não estão mais com a gente, que era o Foná, que o Antônio Von A, né? O Foná, o Iso. O Iso. E a Lala. E a Lara. A Lala, casada com o nazista lá. Casada com nazista. Nazista. Oh, que fera, não? Era fera. Aliás, aquele nazista também era São Paulino, né? Nossa Senhora. E você ficou São Paulino por causa do nazista ou ele que ficou por causa do você? Nenhum dos dois. Hã? Nenhum dos dois? Foi por causa do Foná mesmo. 1943. O que o Foná aprontou que fez... O Foná não era palmeirense? Era palmeirense. Só que na época da Palestra Itália. Então, como Palestra Itália, a guerra de 40, acabou a guerra lá. A guerra na Europa? 45, a Segunda Guerra Mundial. Então, Palestra Itália foi... Não podia usar o Itália? Não tem mais não. Porque o Brasil, na época, era inimigo da Itália. O Brasil estava do outro lado. Do outro lado. Então, a Palestra Itália, e aí ele precisava cortar o nome. Então, mas meu irmão era Palestra Itália. Ah, o seu irmão era Palestra Itália. Ele já era mais velho. Então eu também sou. O Iso também, eu também sou. Não, o Iso falou, você é Corinthians, você é São Paulo. 43 começou. Então ele era mais velho, ele era meio cacique lá na casa, deu ordem. Mais ou menos. Falou, o Iso vai ser corintiano. Você é corintiano. E você é São Paulino. São Paulino. E o Iso... Mas parece que isso foi em 43, e logo na sequência São Paulo ficou campeão, é verdade? 43, não, já. 43. E esse tal do São Paulo ficou campeão esses dias também, ontem? Ontem também. De novo? Mas demorou muito. Demorou. Demorou bastante. Mas E bacana que você sempre foi São Paulino a vida inteira, e o time do seu coração é o Primavera. Sem dúvida. E o Primavera usa as mesmas cores do São Paulo? Eu tenho um pouquinho do coração do Elias Fausto, Cruzada de Elias Fausto. Do Cruzada de Elias Fausto, né? 1946. É? O Tomazini lá. Tomazini. Porque tinha Tomazini
2 Tomazini ali asfalto. O Valdemar Tomazini era... Valdemar Tomazini. Você conheceu? Valdemar, gente importante. Gente importante. Tinha o Luiz Tomazini, que era de... Ele tinha agência de ônibus, fazia ônibus. Sim. E outro irmão dele era o Beleza. O apelido dele era Beleza. Ele é dono do... Aí não sei se é vivo, não sei. Do Água de São Pedro, lá tem o... A Água de São Pedro, eu sei. O nome dele fugiu agora. O Tomazini, o Valdemar Tomazini. Não, irmão. O irmão dele. Irmão dele. Isso mesmo, o Valdemar Tomazini era muito amigo do meu pai. Valdemar Tomazini já meu pai queria, inclusive, porque o Valdemar era um cara esclarecido, que ele fosse prefeito de Ilha Fausto. E ele acabou não sendo prefeito de Ilha Fausto. Aí meu pai falou assim, eu vou embora para Indaiatuba porque o Valdemar Tomazini tinha que ser o prefeito de Ilha Fausto. E Ilha Fausto perdeu. Gente boa. Gente boa, né? Gente boa. Mas, Bebé, você é nascido aqui mesmo, em Indaiatuba, né? Na rua 15 de novembro. Na rua 15 de novembro. Perto da igreja lá embaixo. Né? Na rua 15 de novembro. E os seus irmãos já não estão mais aí, mas todos eles fizeram história, né? O Foná, que é o Antônio Vomar, foi chefe do Matadouro, né? Foi chefe do Matadouro. Foi marceneiro primeiro. Foi marceneiro também? Foi. E o Iso trabalhou no Mercantil Ramos Ele nunca foi marceneiro, ele foi... Como é que fala? Comerciante? Comerciante, ele era comerciário, trabalhava no... Isso. Trabalhava no... Comerciário, Trabalhava com o Remo Lusopi. Exatamente. E meu pai também. Ah, seu pai trabalhou lá também? Nossa Senhora, meu pai trabalhou Como é que chamava o seu pai? Paulo. O Paulo Vomar. Paulo Vomar. Paulo Vomar. Paulo Vomar. Tá certo. E você estudou aqui na cidade onde? Você foi na escola onde? Estudou escola da vida só, não tem nada. Nada? Porque eu entrei na escola em 1900 e... Eu sou de 21 de março, então podia entrar com 10 anos, porque eu, em março eu completava os 7 anos, né? Completava 7 anos em março. Então quebraram meu galho lá, não sei porquê, não precisava tanto. Entrei com 7, saí com 10, modéstia à parte, cabeça boa, né? E serviço, não tinha mais tudo. A minha tia, Elvira... Tinha que trabalhar. Minha tia Elvira, mulher do Remo Lusopi, irmã da minha mãe. Então eu recebia boletim. Boletim era que nem o negócio de caderneta de poupança. Sim. Você chegou a conhecer, caderneta de poupança. E eu ganhava 100. Caderneta de poupança. Tinha 100. Caderneta de poupança de nota, não era de dinheiro. Não, de nota. 100, eu ganhava 100 de comportamento, 100 de aplicação. Ela dava R$2.000. Você conheceu a moeda de prata, R$2.000? R$2.000? Não conheceu, Zé Carlos? Ela me dava uma moeda Uma moeda daquela? Tinha que tirar 100 e 100. Você tirar 100 de aplicação e 100 de comportamento. Comportamento, sim. Ela me dava R$2.000. Você nunca foi bagunceiro, foi? Não. Não, né? Não. Então, estudo, ela ofereceu um estudo, ela queria estudar para padre, só. Ela pagava. Para quem quisesse ser padre? Se eu quisesse ser padre. Mas não tinha muita vocação, não? Nenhuma, né? Não tinha vocação. Minha vocação era jogar futebol. Eu era apaixonado por futebol. Fala uma coisa, vocês começaram a jogar futebol na rua, né? Na rua. Rapadão. Rapadão. E colocava o que no pé? Tinha o jogar descalço? Descalço? O que é isso, Zé Carlos? Tinha nada, nem alpargata roda no pé. Foi que apareceu a tal da alpargata roda. Azul e vermelha tinha ainda. Não tinha nada, era jogar e fazia um montinho lá. O gol era um montinho. E pior que eu morava na 24, na Rua Candelária, e passava inteiro, parava o jogo. Tinha que parar o jogo. Passava inteiro. O inteiro subia. Saía da Candelária, subia. O inteiro subia da igreja para o cemitério. Você sabe que o cemitério, ele não era lá, né? Lógico, eu conheci o outro. O cemitério, onde é o Banco Mercantil. Quando construíram o Banco Mercantil, acharam muita caveira. Osso, né? Então, eu ouvi falar que o cemitério era no Banco Mercantil. Era aquela... Aí foram fazer longe da cidade. Longe da cidade. Olha só. Foi então. É assim mesmo. Foi lá. Então, tão longe não era, né?
Mas, Bebé, Fala. você trabalhava com o Rêmulo Zoppi, mas você sempre trabalhou na marcenaria lá do Rêmulo. Só marcenaria. Só marcenaria, né? E você aprendeu marcenaria onde? No Senai? Lá. O Senai era lá. O Senai era lá? Eu digo Senai, assim... Porque o pessoal ensinava a trabalhar. É, você aprendia... Ensinava o ofício. Você aprendia, vamos aprender ofício. O salário não tinha. O meu tio, primeiro mês, para variar nada, o segundo... Então ele dava 20 mil réis, era 20 mil réis. 20 mil réis. Dava né? de livre, espontânea vontade. Não é salário. Mas ninguém se metia a pedir nada também. Nada. 20 mil réis. E fale uma coisa, o seu sogro foi o Biagio Tiengo. O Biagio. Né? O seu Tiengo. E o seu Tiengo era marceneiro também. Não. Não? Não. Mas ele não tinha uma Pedreiro. Ah, ele era pedreiro. Ele não tinha nada de marceneiro. O Afonso é marceneiro. Alfonso, o filho, era Você marceneiro. aprendeu comigo, Aprendeu com você, Alfonso? É, Afonso. Mas o que eu falei do Biagio? O Biagio, ele era um homem sem estudo, mas um homem inteligente. Inteligente, um homem sabido. Sabido, isso. É sabido, verdade. esse é Sabido. O termo exato é sabido. Sabido, eu lembro. Porque aqui nós já conversamos sobre isso. Como é que era o apelido? É Biagio Tiengo, mas como é que chamava ele? Como é que chamava o Biagio Tiengo? Como é que falava para ele? Não era Biagio. O nome dele correto era Biagio Tiengo. Que tinha... Será que... Tinha a marcenaria ali no fundo da casa, mas ele era o pedreiro. Pedreiro. Aí você trabalhou no Rêmulo Zoppi um bom tempo. Aí, no Rêmulo Zoppi? Na mercantil Rêmulo Zoppi, com o Rêmulo Zoppi, né? Até casar. Até casar. Bom, também não sabe quando eu casei, né? Viu? E aí, você foi trabalhar na Yamaha no tempo? Em 1964. Por que você foi na Yamaha? Porque foi a minha... Foi um negócio de... Vendeu... O Taguro que convidou, não foi? Isso, foi o convite da Yamaha lá, se eu queria trabalhar. Aí eu entrei num acordo com a minha sogra lá, e o Afonso ficou tomando conta sozinho lá. O Afonso ficou na marcenaria. E eu fui para a Yamaha. O Taguro não era o Taguro, deixa eu ver, o Taguro entrou no negócio. O Taguro era um cara que... Né? Naquela época eu entrei lá em 1964, eu tinha 3 filhos, 3. E tinha salário familiar, né? Salário família. Salário família, então ajudava um pouco. Mas eles fizeram... você tem 3 filhos, já criava um pouquinho de dificuldade. Aí, bebê, senhor. Bebê Sam, isso aqui. Bebê amigo. Bebê amigo. Mas Sam é senhor. Sam é senhor. Mas fala uma coisa, quiseram levar você para jogar futebol no Japão também? Jogar seria mais ou menos para ensinar eles. É para ensinar, né? E jogar também, claro. Tá. Mas não passou pela minha cabeça. Você não topou, né? Não. Não topou, né? Sabe que os japoneses vinham de trabalhar, só vinham o chefe lá, Mister não sei o que lá, Mister é a Singer. Então, eu trabalhei na Singer também. Trabalhei na Singer. Dr. Gomes, tinha eles eram de cabeça boa. Pessoal, Bebé, nós vamos fazer o seguinte, nós precisamos fazer um intervalo, nós já voltamos já. Daqui a pouco para falar de futebol. Vou falar de futebol. Até já com o nosso querido Abel Von A, o nosso Bebé Foná. Você está assistindo ao programa Papo Sol com José Carlos Toninho. Olá pessoal, eu sou Maurício Baroni, presidente do consórcio Consimares, consórcio da região metropolitana de Campinas, que ajuda os municípios a fazerem a gestão, manejo e destinação correta dos resíduos sólidos. Você sabia que pelo menos 30% de todo o lixo que produzimos e vão para os aterros sanitários poderiam ser reaproveitados, mas apenas 3% desse total são reciclados? É preciso a união urgente do poder público, empresas, entidades e da população. O Consimares convida você
a fazer a sua parte, com essa atitude simples no seu dia a dia. Comece a separar do lixo orgânico, garrafas plásticas, latinhas de alumínio, vidro, papel. Depois leve esses materiais a um ecoponto da sua cidade ou cooperativa de reciclagem. Com essa atitude simples, você garante a destinação correta dos resíduos, ajuda a proteger o meio ambiente, gerar emprego e renda para os catadores. Vem com a gente, faça parte dessa união inteligente no descarte de resíduos. Apresento a vocês o residencial Mariana Maria, aqui na cidade de Salto. Olá, sou o engenheiro do Toninho e estou aqui para apresentar o empreendimento da TPOB Construtora, o residencial Mariana Maria, que está localizado próximo ao SP-75 em Salto. O empreendimento se encaixa perfeitamente à rotina da sua família, com 16 opções de lazer, 2 opções de planta, 2 e 3 dormitórios. Entre em contato conosco e saiba mais. A Delicia faz cópias em diversos formatos, desde RG até plotagens de projetos arquitetônicos e industriais. Digitalização e impressão de documentos em diversos formatos. Impressão e montagem de apostilas, montagem de crachá em PVC e muito mais. Delicia, a mais completa da cidade, fica na rua Pedro de Toledo, 159, no centro. Mas você falou, jogava na rua, peladão, não tinha uma chuteira, depois que veio aquele conga, né? Depois, alpagata roda, colocava alguma meia para jogar alguma meia de mulher para jogar a meia para fazer bola. A meia fazia bola, né? Bola, enchia. É. E depois dava um nó. Dava um nó e fazia uma bola para jogar. Uma bola meio redonda. Não era redonda, não. E quando você começou a jogar em algum time aí? Eu falei que a minha história foi o de asfalto, Cruzada de Asfalto. Você começou a jogar lá? Cruzada de Asfalto. E como é? Você foi convidado por quem? Valdemar Tomazini. Pelo Valdemar Tomazini. Não sei como ele disse. Era quatro de Indaiatuba jogavam reforço. Cruzada disputou o campeonato da região de Capivari. Tinha bastante, 8 clubes, acho que até mais. Que jogou a região de Capivari. Aí eles pegaram os craques aqui em Indaiatuba. E o Valdemar, eu não sei como o Valdemar Tomazini, Laércio Milano, o goleiro, Valdemar Becari. Laércio Milano jogou em Asfalto? Esse goleiro. Jogou em Asfalto? Jogou, começou a vida como bebê. Você está brincando. Era o Laércio, o Valdemar Becari, que é dos Becari, era Becão. Sim. E o Didizinho, que é irmão do Tuta, desse Tuta que eu falo que não tem tuto. Tuta de Campos Bueno. Tuta de Campos Bueno, que era o Cid de Campos Bueno. Bueno. Então jogava de manhã, o jogo de manhã. Só o campeonato era de manhã, domingo de manhã. Ia para lá do quê? Ia de caminhão? Trem. De trem. Caminhão, 4 de caminhão. Tinha o trem. Então o Valdemar Tomazini mandava telegrama. Segue os 4 craques argentinos. Era assim, Valdemar Tomazini. Ele era bacana demais, Valdemar. Segue os 4 craques argentinos. Ia sábado à tarde, então lá ele arrumava. Dormia na casa de conhecido, não tem hotel, não. Não tinha hotel, dormia na casa de conhecido, tem hotel. Acho que nem tinha, ele nem tem. Então, o Valdemar, o Tomazini, o Laércio ia na casa de gente que tinha mais posse. Porque o Laércio, não é que ele era rico, nada, o pai dele era barbeiro. Só que ele andava bem arrumadinho na época, então ele tinha fama de mais... Ele ia na casa melhor. Na casa melhor. Agora eu, Didizinho, Valdemar... Laércio que foi para o Santos, depois até para a seleção brasileira. Palmeiras, né? Também. Palmeiras, Santos. Amigo, 20 dias mais velho que eu. Ah, é? 1º de março. Eu sou 21. Olha só. Então, e era assim,
Mas depois de um tempo ele asfalto. Ah, comecei ele asfalto. E aí você jogou aqui aonde? Primavera. No Primavera. A minha vida foi Primavera. A vida foi Primavera. Porque meu pai é presidente fundador, Depois que você... o seu pai era fundador do Primavera. Ah, Antônio Vonar é fundador do Primavera. Paulo Vonar. O Paulo Vonar. 27. O Paulo, a fusão, que não era Primavera, era União e Corinthians. Já tinha Corinthians. Tinha o Corinthians de Indaiatuba. E União. E esse campo de futebol era na Rua Candelária, era ali no... Onde era o Davi Silvério, tinha oficina. Sei. Ali era o campo do... Tinha a marcenaria do Davi. Isso, ali. Onde era... Eu não sei se era do União ou Corinthians. Tinha um campo. E dia 27 de janeiro de 27, então foram fazer uma fusão. União e Corinthians para formar um só. E aí arrumaram o Primavera, dia 27 de janeiro de 27. Aliás, o Roberto Barsi, que você conhece bem, que fez aquele filme lá no cinema, você estava lá, não estava? Ah. Sabe de todas essas histórias também, né? Que você está relembrando aqui, da época, né? Quem mais foram os fundadores do Primavera? Você lembra de algum outro? Não. Não lembra, né? O presidente... Era o seu pai. Meu pai. Presidente fundador, Paulo Vonar. Aí, o Bebé, você depois dos velhos tempos... jogado... Você jogou um tempo no CISA também, não jogou? Eu joguei no Ituano. Ah, no Ituano. A história meio Ituano foi... Eu conheci o Pacaembu jogando no Ituano. Duas decisões de título. Porque o Ituano, na época, já tinha time, né? Não, era da terceira. Terceira divisão. Ele subiu para a segunda em 1953. Só que não tinha acesso. Aí, no outro ano, eu fui para o Ituano. O Primavera disputou em 53, depois aliás, 52, o Primavera fez uma segunda divisão espetacular. Aí não sei por que cargas d'água, a federação. O Primavera chegou bem perto da segunda, sabe? Mas a cidade tinha 25 mil habitantes. Não tinha gente, não tinha estrutura, né? Aí... Bebé, mas você participou de tantas jornadas bacanas, tanta coisa legal do Primavera, né? Que o Primavera aqui, quando começava o campeonato aqui da cidade, tinha aquele torneio início, né? Tinha. Tinha o torneio início. Isso. E depois vinha o torneio. O Primavera foi campeão. A abertura do campeonato era o torneio início. Chamado torneio início. Torneio início. Que tinha até o São José da Estiva, um time brigador aí, né? Oh! São José. Era um negócio bacana. Os alemão lá era fogo, viu? Bom de bola. Mas o campo lá era horroroso. O Primavera foi campeão muitas vezes. Muito. É só a Primavera. Só dá a Primavera, né? Fala uma coisa. Depois você falou do CISA. O CISA ficou campeão eu estava no 61. Não, 60, 58. O CISA ficou campeão uma vez. Amador. E o 15 também ficou campeão alguma vez? Acho que ficou. Deve ter ficado, mas não lembro. Mas o do CISA eu lembro. Mas fala uma coisa, você participou de muitas façanhas aí dentro do Primavera. Se não for contar aqui, nós vamos ficar 3 dias contando. Vai longe. Mas conte aquela história de um final de campeonato que o Primavera jogou com Gazola de Itu. Como é que foi? O Primavera já... terminou o campeonato empatado. Empatadinho. Que coisa... Era ponto corrido. Hoje não existe nessa cara para facilitar, como eu falei, não tinha cobrança de pênalti, não tinha. Existia a cobrança de pênalti para facilitar o fim do... né? Porque senão fica... né? Então aí o Gazola e a Primavera terminaram empatados. Empatado. Muito bem. O primeiro jogo foi... Campo neutro. 2 jogos. Um jogo Guarani aqui, e Salto. Não, foi decidido 1. Não, um jogo... Foi resolvido 1. O primeiro jogo onde foi? Salto, campo do Guarani. Não, o primeiro jogo depois para disputar, porque não teve um jogo aqui em Indaiatuba que o Primavera empatou com o Gazola? Antes foi no campeonato. Foi 2-2. 2-2 no Primavera. Depois o jogo lá em Itu, quanto foi? 2-2. 2-2 também. Depois que teve o campo neutro. Depois foi a decisão, foi marcada para Salto. 3-3. No campo do Guarani. 3-3. 3-3. Prorrogação, porque não existia o pênalti ainda. Só prorrogação. Não tinha passado pela cabeça dos artistas ainda.
Então foi a prorrogação. Aí, eu não sei se é 72 ou 48 horas depois, outro jogo em Campo Neto. Foi em Capivari. Mais um jogo. Mais um jogo. Aí o Primavera faturou. Ganhou de 1-0. História. Não foi você que fez o gol? É? Não foi você que fez o gol? Não, foi Tuia. O Tuia, mas você deu o passe pro Tuia. Mas se ele não fizesse, eu fazia porque eu tinha estrela. Agora fale para mim, você fala sempre do Tuia, que você e o Tuia eram uma espécie de Pelé Coutinho, né? Mais ou menos. Mais ou menos. Quem, na sua opinião, foi o maior craque do Primavera? Não vamos contar o Bebé, dos outros. Quem foi o craque do Primavera? De todos os tempos. De todos os tempos? De todos os tempos, vamos ver. Tuia. O Tuia? O Tuia. Raçudo? Não. Mais técnico. Técnico, bom de bola. Centroavante. Marcador de gol. Matador? Ele foi até treinar no Palmeiras. Matador. Mas ele não saía de Indaiatuba. O Tuia Gadia? Tuia Gadia. Irmão do Didi Gadia. Walter Gadia. Walter Gadia. Morreu novo, Zé Carlos. Era bom de bola, né? Bom de bola. Bom e técnico. Técnico. O Didi Gadia era bom também, era Beck. O Didi Beck. Eu não sabia. Mas o Tuia, o melhor jogador da história é o Tuia. Do Primavera foi o Tuia? Tuia, sem dúvida. Quer dizer, o que foi mais alto foi o Laércio, porque foi pro Santos, foi pra seleção. Ele não chegou a ser porque tinha goleiro... Você não ouviu falar do Santo, não? O Santo? O Santo foi em 1949, ele foi fantástico. Né? Fantástico. Mas o Laércio era melhor do que ele? Não, o Laércio foi embora cedo. O Santo que trabalhou na prefeitura depois. Exatamente. O Santo foi um belo no goleiro também. Tem o Santinho, que era... Tem a família inteira mecânico, Santinho. Todos eles são mecânicos. A maioria é mecânico. Até tem um que é mecânico de avião. Tem. Você sabe disso, Eles têm um gêmeo, né? Você sabe que o gêmeo... Então, quando foi em 49, o Santo casou, e o meu irmão Foná foi padrinho, do casamento. Nasceu gêmeo, o Santinho e o... Não sei, gêmeos, são mecânicos os dois. São mecânicos. Gêmeo. Então, teve festa, era o padrinho, meu irmão Foná, e Orlando Peroni, você nem conheceu. Orlando Peroni, já vi falar de nome. Na padaria, na Candelária, Bandeira. Então foi o batizado, teve festa, o convidado de honra fui eu, que eu era o bebê, convidado de honra da festa, do batizado. Então vamos combinar o seguinte. Fala. O melhor jogador do Primavera de todos os tempos foi o Bebé, mas para a torcida, nós vamos falar que foi o Tuia, tá bom? Tá bom. Tá bom? Bebé, fala uma coisa. Nós vamos encerrar o programa, precisamos encerrar o programa. Mande um abraço para quem você achar melhor. Um abraço para Indaiatuba que eu amo de paixão. E um abraço para todos os filhos, netos e os conhecidos, os mais amigos. Todo mundo é conhecido meu lá. É verdade. Um abraço para todo mundo, que Deus abençoe. Esse foi o Abel Von A, o Bebé, que por gentileza, como é da sua personalidade, disse que o maior craque do Primavera foi o Tuia. A conferir, porque o Bebé também foi um parceiro do Tuia, dos velhos tempos, o Primavera tinha um belo de um time, e que começou com o Laércio Milani lá no Cruzado Elias Fausto. E depois fez uma bela de uma história em Indaiatuba e é respeitado até hoje pelos futebolistas, por aqueles que gostam de um futebol bem jogado, futebol bacana, futebol de craque, futebol arte. O Bebé sempre foi um maestro no meio de campo e abastecia, pegava a bola da defesa e abastecia aqueles que faziam o gol lá na frente. Bebé, obrigado por sua presença aqui na bancada do Papo Sol. Foi muito legal receber você aqui, viu? Muito obrigado, eu agradeço, de coração. Obrigado. Você está assistindo ao programa Papo Sol com José Carlos Toninho.